Boa noite, minhas irmãs. Salmo 143, no versículo 1, diz assim: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. E que esse seja o nosso pedido hoje, não somente para o Senhor ouvir a nossa oração, mas para que Ele venha responder segundo a justiça dEle. Como tem sido muito frequente as perguntas sobre casamento e recasamento, eu vou ler hoje com vocês Mateus 5. Eu sempre escutei, sempre reproduzi, que Mateus 5, 6 e 7 é o manual de todo cristão. E em Mateus 5, capítulo 5, versículo 27, fala sobre o adultério. É Jesus ensinando sobre esse assunto. E ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui a gente vai para um assunto que também é um assunto que se fala muito nessa questão, que é: não, mas agora nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei. E, minhas irmãs, aqui fica muito claro de que a graça é muito mais exigente que a lei, porque na lei precisava ser pego o homem e a mulher no ato de adultério para que eles fossem apedrejados, que era o que mandava a lei da época. Aqui Jesus eleva o nível, ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E sabemos bem que o Senhor Jesus conhece os corações. E aí ele continua: se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É preferível que você perca uma parte do seu corpo do que teu corpo inteiro e ser lançado no inferno. E aí o versículo 30 diz: e se a sua mão direita te leva a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Muita gente fala que isso aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem que não é para cortar exatamente, mas eu te digo, minha irmã, se o teu olho te faz pecar, é melhor ficar cego do que continuar pecando, porque é melhor entrar cego no reino dos céus, porque lá com certeza nem vai haver cegueira, mas enquanto se vive aqui nessa terra, é melhor que se viva como alguém que é cego do que viver vendo as coisas e pecando e ir para o inferno. Então o Senhor deixa bem claro que aqui a exigência, o padrão da graça é superior ao padrão da lei. E no versículo 31 ele vai dizer: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, ou seja, que é Jesus, é a graça que está falando agora, viu? A graça diz assim, eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casa com a repudiada também comete adultério. Então não há brechas, minhas irmãs, não há grandes interpretações, não precisa de grandes teologias para entender a palavra do Senhor. Se precisasse de tantos estudos assim, quando Jesus veio, ele ia escolher os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, e não os pescadores, que malmente sabiam ler e escrever. Então o Senhor já deixa bem claro para a gente que quem revela a verdade é o Espírito Santo. E aí vai ter ainda algumas pessoas que vão citar outros versículos isolados. Vocês veem que aqui está dentro de um contexto, todos os versículos que foram lidos. Mas existe também um versículo lá em Romanos 8, que foi citado por uma irmã, que diz assim, Romanos 8 no versículo 1. Agora, pois, já não existe condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Aí a pessoa usa só esse versículo isolado, sendo que tem todo um contexto aqui no capítulo 6, no capítulo 7, até chegar no 8, quando Paulo tem essa conclusão aqui e ele continua. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Então, a lei de Jesus, nos livra do pecado e da morte. E aqui ele vai continuar. E aí eu quero ler para vocês mais na frente, o versículo que diz assim, o versículo 5 do Romanos 8, A pessoa que quer justificar o seu pecado, ela lê apenas o versículo 1.
Mas se você ler todo o contexto, todos os outros versículos, você vai entender o que é que Paulo está dizendo. Ele diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne, olha só, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E para entender o contexto de Romanos 1, quando Paulo fecha com a conclusão de que não há mais condenação para quem está em Cristo, a gente tem que ler todos os outros, o capítulo 6, por exemplo, e o 7. No 6 começa dizendo assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Quem já morreu para o pecado não vive para o pecado. Então, quando você entende a palavra do Senhor, quando você está em pecado, você abandona ele. Você não continua nele achando que a graça vai superabundar nesse momento. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Aí no versículo 3 ele diz, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória do seu Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, quando a gente entende a palavra, quando o Senhor revela, quando nós nos colocamos no lugar de servos, nós vivemos em novidade de vida e não permanecemos no pecado. E de todos esses capítulos, a conclusão de Paulo é: independente da inclinação da minha carne para fazer o que eu não quero, o que não agrada a Deus, eu vou alimentar o meu espírito, porque se eu viver pelo espírito, eu vou ter vida e paz, eu vou ter o temor do Senhor e vou agradar ao Senhor. Então, essa, vamos dizer assim, é a moral dessa história. Não é dizer que eu continuo no pecado, porque o Senhor vai abundar a graça dele sobre mim, de modo nenhum. Nós vamos pegar o pecado, se arrepender e deixar, o Senhor vai lançar esse pecado no mar do esquecimento, porque nós não vivemos mais para ele. E aí sim a graça vai superabundar, independente do erro que a gente cometeu. Então você, minha irmã, que está no relacionamento, que o Senhor tem te revelado que ele não é teu marido, você precisa deixar o pecado, abandonar o pecado. E lembrando que filho, ele não santifica um casamento errado, porque muita gente se apega a, mas eu casei uma vez e foi horrível e eu era tratada mal, então agora eu me apaixonei, casei com uma pessoa e tenho um filho, nós somos uma família, então assim, agora que eu tenho um filho, a gente, como se isso fosse lavar os pecados, e a gente sabe que quem lava os pecados é o sangue de Jesus, e Jesus disse que para seguir a ele tem que ser assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser achar sua vida, vai perder. E quem perder sua vida por amor de mim, vai ganhar. E aqui no capítulo 8 de Romanos, que muitas vezes usa-se o versículo 1 apenas, vamos concluir essa leitura com o 9, Romanos 8, 9, que diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pai, muito obrigada por revelar tua palavra a nós, porque o Senhor tem sido zeloso, Senhor, conosco, tem nos mostrado, Senhor, em meio a tantos enganos, que a tua verdade prevalece para sempre. Pai, em nome de Jesus, ensina as minhas irmãs a olharem, Senhor, além daquilo que as pessoas dizem, a estarem sempre com foco, Senhor, no alvo, que é ser semelhante a Jesus. Que elas não se impressionem, Senhor, com as coisas desse mundo, com as coisas que dizem ambientes religiosos, mas que todas as vezes, Senhor, que isso acontecer, que a tua palavra, Senhor, esteja guardada no coração das minhas irmãs, para que elas não venham a pecar contra ti. Pai, eu te peço, Senhor, que nos dê uma noite de paz, debaixo da tua proteção, da tua mão direita vitoriosa. Pai, nós sabemos que sobre esse assunto de casamento e recasamento há tantas coisas, Senhor,
a serem tratadas, a serem desmascaradas mesmo. Pai, em nome de Jesus, revela ao coração das minhas irmãs a tua vontade. Senhor, sabemos que vivemos os tempos do fim, vivemos em dias maus, Senhor, onde são pregadas apenas as vontades e realizações do homem, do ser humano, quando na verdade devemos viver somente para o teu reino, para a tua vontade, para te agradar, para fazer aquilo que o Senhor deseja e não o que nós desejamos, não o que nossa carne, o nosso corpo deseja. E eu sei, Senhor, como é difícil para muitas irmãs admitirem esse lugar de apenas esperar no Senhor enquanto o marido anda fazendo tantas coisas erradas, Pai. É como se fosse realmente uma grande injustiça, mas nós sabemos que temos um Deus que é justo e que não tomará o culpado por inocente. Sabemos que muitas irmãs têm um questionamento de que foi o marido quem traiu e saiu de casa e que agora vai ficar presa para o resto da vida num relacionamento que não existe. Mas o Senhor tem sido fiel para conosco. É para o Senhor que nós fazemos isso e não para nós mesmos, Senhor, e não para o marido que está no erro, no pecado, mas que venhamos a lembrar todos os dias que tudo que nós fizermos tem que ser para te agradar, Senhor, para ser fiéis a ti e temer o teu santo nome. E que se de alguma forma o marido recebe nisso honra, que também seja feita a tua vontade, pois como esposa sabemos, Senhor, que precisamos honrar esses maridos. Pai, em nome de Jesus, alcança o coração das minhas irmãs, Senhor, com paz, com tranquilidade, com revelação da tua palavra, de quem tu és, dos teus princípios, Senhor. Pai, não deixa, Senhor, que elas sejam levadas por fábulas, Senhor, por aquilo que apenas a alma e o coração delas desejam ouvir, desejam fazer. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos misericórdia, Senhor, nesses momentos, nos momentos mais difíceis, Senhor, de carência, de solidão. Pai, esteja conosco nesses momentos também. Mostra, Senhor, para as minhas irmãs que o Senhor continua sendo Deus sobre nós, que o Senhor continua sendo nosso Pai, que nos cuida, que nos ama e que o Senhor está conosco em todos esses momentos, sejam eles bons ou maus, que temos a Ti, Senhor, para recorrer como nossa torre forte, como lugar de descanso. Pai, alcança, Senhor, as minhas irmãs que estão nas primeiras fases do deserto, em desespero, Senhor, em muitos momentos de lamentação, de choro. Pai, consola as minhas irmãs através do Teu Espírito Santo, que elas possam Te conhecer, Pai, face a face, e não apenas mais de ouvir falar. Que o Senhor não seja mais a pessoa em que é pregada aos domingos num culto, que o Senhor não seja mais na vida delas um dia na semana de oração, mas que seja uma verdade, uma realidade todos os dias em que elas podem fechar os olhos e conversar e confiar, sabendo que temos um Pai, sabendo que tem um Pai que ama, que cuida e que jamais vai abandonar.